Então, estamos caminhando, ou como diz alguns, estamos passeando pelo livro de Gênesis. Uma hora a gente chega no fim da estrada. Não duvide, só se Jesus vier, porque nós chegamos no fim da estrada de Isaías, que tinha 16 capítulos a mais, né? Então, Gênesis tem só 50, então nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas se Jesus voltar antes, lá no céu, a gente faz as pregações, o restante das pregações que precisar. Pelo menos, se eu pudesse, no tribunal de Cristo, perguntar para Jesus, pedir a Jesus: Senhor, deixa eu aproveitar essa multidão aqui, porque no tribunal de Cristo, viu, Lucas, vai estar reunido todos os crentes de todas as épocas, desde os apóstolos até ao último que se converter antes do arrebatamento. E aquela multidão, já pensou se Jesus deixasse eu fazer uma pregação para essa turma, né? Não quero tanto não, isso aí é demais, né? É querer demais. Ir para o céu, receber, dizem que são... Quando eu era novo convertido, o pastor Israel Carlos Bjork dizia que eram 7 galardões, mas eu não consigo mais achar, esses 7, só achei 5. Inclusive, no começo do coronavírus, eu relacionei corona com coroa. Vocês leram o artigo? Corona e coroa. Então, o nome do artigo, vocês se lembram como que era? A coroa que ninguém quer e as coroas que alguns querem, sabia? Alguns crentes não querem as 5 coroas, né? Porque se quisesse, era mais fiéis, era mais dedicado, era mais consagrado, né? Era mais animado, mais apaixonado pelo reino de Deus. Mas alguns não querem, não faz questão, né? E eu posso estar errado, mas com base nos meus conhecimentos bíblicos, eu suspeito de quem não tem ambição, que é a única ambição válida pelas coroas. Eu tenho uma paixão, uma ambição, uma gana por coroas. Queria ganhar as 5. Mas você sabe que isso não significa que eu vou receber nenhuma coroa, certo? Ninguém sabe qual... nós estamos aqui, né, com relação às coroas, aos galardões, nós estamos aqui igual aqueles trabalhadores da vinha, que trabalhou o dia inteiro. O dono da vinha chamou mais alguns trabalhadores às 8 horas, às 10 horas, e por último, às 5 horas da tarde. Quando foi 6 horas da tarde que ele foi ajustar com todos, aqueles que começaram às 6 horas da manhã, achavam que ia receber mais do que os outros. Então, nós estamos aqui, e estava redundantemente enganados, né? Então, nessa área, a gente não pode afirmar, a gente só pode desejar receber galardões. Agora, se eu vou receber, só Deus sabe, né? Paulo sabia, né? Mas Paulo era profeta, né? Paulo disse: eu já estou sendo oferecido por libação, a minha hora chegou, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, galardões, até o dia final. Ele sabia, né? Mas eu não sei, porque eu não sou profeta. Paulo era. Certo? Então, começando aqui, Gênesis capítulo 3, fala de Adão e Eva negando-se à resistência ao diabo. Ou seja, o tema do capítulo 3 é: Adão e Eva não resistiram ao diabo. Vocês conhecem alguma passagem que manda resistir o diabo? Essa mesmo. Pedro. Parece que Pedro também, mas eu penso mais em Tiago, né? Tiago aqui, ó. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Eva
fosse forte, fosse forte, porque a fé fortalece. Se ela fosse forte o suficiente para sair correndo, né, quando a serpente a abordou, lá sozinha, né, no jardim do Éden, tudo bem, sair sozinha num lugar que não oferece perigo nenhum, apreciando a floresta, as árvores, as várias espécies de fruto, nada errado, né? Nada errado. Só tinha uma coisa errada que todo mundo acha que é errado, ela estava sozinha, né? Uma mulher nunca deve, só se for com urgência, estar longe do seu marido, né? Porque Satanás, mesmo hoje, isso é um conselho literal, somente por extrema necessidade uma mulher pode sair por aí sem o seu esposo, né? Corre risco, né? Tá certo? E o esposo não corre risco? Não, o esposo, emocionalmente, o homem é a parte forte, a parte mais forte, e a mulher é a parte mais frágil, né? Aí é só ler Paulo. Paulo dá algumas recomendações para a mulher, por exemplo, não liderar nada na igreja, não liderar a igreja, né? Como, por exemplo, como pastora. Pastora é uma aberração da hermenêutica, da interpretação bíblica. Não existe pastora, certo? Então, por isso que, por ser a parte mais frágil, quando fala frágil aí, é emocionalmente e fisicamente. Intelectualmente, não, certo? Deus, o Criador, cuidou de dar um mesmo cérebro e até, em certos casos, até melhor para as mulheres do que para os homens, né? Apesar que todos nós temos o mesmo cérebro. Não existe ninguém burro, existe preguiçoso de pensar, certo? Preguiçoso de ler, preguiçoso de estudar, preguiçoso de meditar e preguiçoso de fazer, pelo menos, o seu dever mental, né? Ninguém é inteligente, né? É esforçado, é fiel ao que ele recebeu, salve o que dizem acerca de gênios, né? Mas isso é em bilhões, né, de pessoas e em cada século, né? Mas é ali e acolá que a gente encontra um gênio, né? Assim mesmo que faz uso ainda parcial do potencial do cérebro, porque o pecado bloqueou muito do nosso cérebro, né? E os preguiçosos nem cérebro têm, né? Nem se dá conta de memorizar o número do telefone. Tá certo? E falar em memorizar, embora seja negado pelas escolas aí, memorizar é a chave, é a fonte do desenvolvimento intelectual, né? Quem costuma decorar as coisas, memorizar as coisas, na hora de usar a inteligência, é bem mais fácil, né? Tá certo? Muito bem, Adão e Eva não resistiram ao diabo, né? E mais ainda, eles, não sei se eles descobriram, mas descobriram sim, que eles eram muito felizes e não sabiam, né? Adão e Eva tinham uma felicidade que homem nenhum jamais teve após eles, né? Mas eles não sabiam, só veio saber depois. Então a mensagem para você aqui, baseado nesse tema, Adão e Eva não resistiram ao diabo, né? Eu queria voltando aqui, eu queria fazer um outro comentário. Me diga uma coisa por aí, me diga uma coisa, mulheres, atenção mulheres, né? Não dizem que mulheres é medrosa? As mulheres são medrosas? Tem medo até de barata? Quando vem uma barata, sai correndo, né? Como é que Eva pôde encarar a serpente, hein? Certo?
Tá? A serpente, só que aquela serpente não era uma serpente comum, né? O diabo entrou na serpente, né? Eu não sei se é uma possessão demoníaca, não fala nada ali, mas bem que pode ser uma possessão demoníaca. O diabo possuiu a serpente, né? Pode ser, né? Então, é o contrário, existem encantadores de serpente, né? Mas no caso de Eva, a serpente a encantou, deixou ela bobinha, né? Por isso que não se deve, por isso que a palavra de Deus é clara, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos, você vai acabar mal, né? O incrédulo vai lhe encantar, lhe seduzir e lhe levar para longe de Deus. Também a Bíblia diz, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as más companhias, né? E por aí vai. Muitas recomendações para a gente se afastar das más companhias e também dos maus ambientes, né? E também das más práticas, porque lá em Tessalonicenses Paulo diz: abstende-vos de toda forma de mal, toda aparência de mal. Na atualizada fala aparência de mal, aí na corrigida, né? Então, por que esse mandamento? Abstende-vos de toda aparência de mal. Porque o mal normalmente não aparece como mal. Ele parece sempre disfarçado, assim como a mentira, né? A mentira está sempre disfarçada em meias verdades, sempre disfarçada de alguma maneira que as coisas ficam sempre ocultas, veladas, ninguém consegue entender. Então os incautos pensam que é certo e cai na armadilha, pensa que é bíblico e cai na armadilha, né? Então é um problema sério. Então essa é a resposta. Por que as mulheres têm tanto medo de bicho, né? Até um calango põe alguém para correr. Uma barata, né? Mas a Eva não fugiu daquela cobra, daquela serpente. Certamente ela foi seduzida, encantada, com certeza, né? Paulo diz: a mulher foi enganada, né? O homem não foi enganado, não. Simplesmente ela comeu e ofereceu. Ele comeu consciente, ele sabia que aquela era a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha mandado não comer. Portanto, guarde essa mensagem em seu coração. Você deve resistir o diabo, né? Na verdade, eu coloquei aqui você pode resistir o diabo. Mas dentro desse pode aí, um pode americano, né? Deve, né? Você pode resistir o diabo. Eu coloquei pode porque alguns crentes ficam culpando o diabo por seus traços de mau caráter, né? Em vez de culpar o seu mau caráter, culpa o diabo, né? Como se ele não pudesse resistir o diabo. Mas aqui eu estou afirmando, a partir do capítulo 3 de Gênesis, que você pode resistir o diabo, porque este é o mandamento. Tiago é muito claro quando ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sendo que esses termos são opostos entre si, essa obediência são opostos entre si.
ou quando você se sujeita a Deus, você já está resistindo o diabo. Mas quando você não resiste ao diabo, você já está negando a sujeição a Deus. Certo? Uma coisa elimina a outra. A sujeição a Deus elimina a sujeição ao diabo. Certo? E a sujeição ao diabo elimina a sujeição a Deus. Então, grave bem essa mensagem. Você pode resistir, sim, ao diabo. Quando ele vier, você pode dizer não, e se vê que ele insiste, fuja. Tem outra passagem também que manda a gente fugir do diabo, né? Então, fuja. Né? Havia um filósofo, houve um filósofo chamado Aristóteles, o filósofo mais conhecido que existe, Aristóteles. Ele disse que é melhor o medroso do que o corajoso, porque o corajoso enfrenta o perigo e sofre o dano. O medroso, perna para que eu te quero, e se safa do perigo. Né? Então é isso aí. Então, por que eu preciso resistir ao diabo? Primeiro ponto aqui é, para você agradar a Deus, e agradando a Deus, desfrutar das bem-aventuranças concedidas por Deus. Pois Adão e Eva eram felizes e não sabiam. Eles não resistiram ao diabo, mas você pode resistir ao diabo, porque existe um padrão que diz que nós podemos aprender com os erros dos outros. Então, aqui a ideia é exatamente essa, que você aprenda com os erros de Adão e Eva. Tá certo? O versículo 1 diz, aliás, nós não vamos começar do versículo 1, nós vamos começar do versículo 2, do último versículo do capítulo 2. Veja lá comigo, o versículo 25 do capítulo 2 diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas, olha aqui, ó, liga aí, ó. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Certo? É aqui que está o problema. A inocência é uma coisa bonita, maravilhosa, né? Hoje em dia, até as próprias crianças não têm mais inocência por causa das novelas que as mães ligam, as novelas, e deixam os filhos assistir. Né? Por causa dos games, né? Por causa da internet, e até mesmo pelos pais que não dão respeito aos filhos. Ouvi falar de um casal que o pai saía pelado dentro de casa, tendo uma filha de adolescente, né? Ou criança, não sei se era adolescente ou criança. Certo? Resultado, a moça ficou grávida na adolescência. Tá certo? Porque tem pais que não dão respeito, levam os filhos para tomar banho junto. Um pai nunca deve tomar banho com uma menina, com uma filha. Né? Com o filho já é perigoso, né? Porque levanta algumas perguntas. Né? Pode ser, sobre filho eu nunca estudei, mas sobre filhas eu já estudei e já ouvi casos desastrosos, em que os pais não se dão respeito. Os pais muitas vezes falam palavras dentro de casa que
para os seus filhos ouvirem que não devia falar, né? Certas gírias, certos palavrões, certos não, todos os palavrões, né? Então, quando os pais não se dão respeito dentro de casa, aí junta com a novela, com os filmes, com a internet, com os games, né? E a inocência, hoje em dia você vê menino de 10 anos nas esquinas das escolas namorando, certo? Onde eles aprenderam isso? Com as novelas, né? Então, o pecado, um dos bloqueios, um dos problemas do pecado foi arrebatar a inocência que havia no homem, né? mesmo adulto, né? No livro de Apocalipse, o apóstolo João criticou aqueles que gostavam de se aprofundar nas coisas de Satanás, né? Tem pessoas que é curioso, quer se aprofundar em coisas que não deve, né? Nós não precisamos aprofundar em coisas erradas. Por exemplo, um dos exemplos é a moeda. Você não precisa se aprofundar na moeda falsa, você precisa se aprofundar na moeda verdadeira, né? Para assim você saber identificar qual é a moeda que é verdadeira. Então, é um dos grandes prejuízos da queda do homem, foi o bloqueio, o roubo da inocência, certo? Então, ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aí começa a sedução da serpente. Ele disse à mulher o quê? Fez uma pergunta capciosa, né? O diabo trabalha com questionamento, né? Hoje em dia os filhos adolescentes questionam os pais, né? O diabo começa com questionamento. Curiosidade nem sempre é salutar, nem sempre é edificante, certas curiosidades, né? Então ele disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim. Pronto, ele já estonteou a mulher, deixou a mulher desbaratada. É assim que Deus disse? Não comerá de todas as árvores do jardim? Isso foi uma pergunta extremamente capciosa, maldosa, maliciosa e estonteante, né? Porque a mulher já ficou estonteada e respondeu assim, no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, né? Foi assim que Deus disse mesmo? Versículo 16, e lhe deu esta ordem, do capítulo 2, e lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não foi? Deus não falou das árvores da árvore que está no meio do jardim. A mulher estava já estonteada, né? Por quê? Pensa comigo, por que não podia ser, a resposta de Eva não podia ser: da árvore que está no meio do jardim não podemos comer? Quem se lembra? Uma resposta não racional, né? Que não corresponde à realidade, porque no meio do jardim tinha duas árvores: a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ambas estavam no meio do jardim, mas ela não tinha mais argumento, já tinha sido vencida pela pergunta capciosa da serpente, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis. Aí ó, outra coisa aqui, ó, triste, né? Irmão, cite a Bíblia na hora das tentações, mas cite vírgula por palavra
vírgula por vírgula. Ore a Deus para você memorizar versículos da Bíblia. Você sabe que crente que memoriza versículos da Bíblia está armado, contra as tentações, porque ele vai nós temos que ser imitador de Jesus. Quando Satanás o tentou por 3 vezes, ele citou a Bíblia, está escrito, mas Eva não podia, estava fingindo citar a palavra de Deus aqui, mas citando deturpadamente. Deus nunca disse para não tocar na árvore, ele disse para não comer, Já que a árvore do conhecimento do bem e do mal era tão atraente e os seus frutos tão apetitosos, então ela podia só tocar e ir embora. Oh, que bom, que bonita árvore que Deus nos presenteou aqui no meio do jardim. 2 árvores, que bom, Mas a Eva estava estonteada, então... Continuando aqui, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aí o papel do diabo é contraditar Deus. O diabo está sempre contraditando Deus, ainda hoje, no meio evangélico principalmente. A Bíblia diz uma coisa, aí vem lá Satanás e coloca no coração de um pastor, normalmente um pastor, Porque Satanás não dá ponto sem nó. Então ele vai na liderança, porque se ele conseguir a liderança, ele consegue, às vezes, os outros. É claro que o pastor nunca é ouvido quando ele fala a verdade, mas quando ele fala a mentira, ele é seguido com aplausos. Para a gente incutir uma verdade na cabeça de um membro de qualquer igreja. Olha, irmãos, eu estou aqui aqui na igreja há 30 anos. Há 10 anos eu achava que eu tinha incutido a verdade no coração da metade da igreja toda, dado o entusiasmo que eles tinham para comigo, com a pregação. Mas não era verdade, eles não aprenderam nada, Por que eu digo nada? Porque quem não aprende a soberania de Deus, não aprendeu nada. A soberania de Deus é a chave para todo conhecimento. E eles negaram a soberania de Deus e foram embora da igreja. Certo? Não aprenderam nada. E agora eu aperto vocês. Será que vocês estão aprendendo o que eu prego todos os dias aqui? O que é aprender? O que eu entendo por aprender? Aprender significa guardar no coração, não somente no intelecto, guardar no coração, porque o coração, como Jesus disse, é a fonte de todo bem ou de todo mal. Jesus disse que o coração é do coração que procede os maus desígnios, etc. e tal, mas na Bíblia inteira, é do coração que procede também as virtudes, a prática, a vivência, a obediência, a fé. Então, entender é guardar no coração, porque certamente quando está guardado no coração, você pratica. Isso vai sempre refletir numa prática, na hora da necessidade principalmente. Você sabe, você vai lá no seu baú, o coração, e tira a prática daquilo que você aprendeu. Então, o dia que eu levantar aqui e fazer umas pregações mentirosas, eu acredito que todos vocês vão me seguir e vão me aplaudir, como fazem por aí. Tá certo? Eu estou falando com conhecimento de causa, com observação, ou seja, cientificamente, por experimento. As pessoas não praticam a sua pregação quando ela é bíblica, mas quando você sai da Bíblia, aí todo mundo elogia e pratica. Meus irmãos, então a serpente lhe disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele está aqui contraditando Deus.
Aí ele contradita, ele é esperto e ele dá os argumentos, né? Ele faz a afirmação, que é chamada de tese, ele anuncia a sua tese e faz as argumentações, e as argumentações estão aqui, ó. Ele faz a argumentação, Eva assimila a argumentação, e então Eva dá evasão às suas paixões, seus desejos. É assim, o alvo de Satanás é que nós demos vazão aos nossos desejos, né? Nossas paixões. Porque Deus sabe, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecimento do bem e do mal. Até aqui ele está falando uma verdade, que é mais ou menos uma verdade, porque depois aqui nós vamos ver que Deus reconhece que o homem se tornou como a triunidade, conhecedora do bem e do mal. Mas o problema aqui é a falsa promessa que existe até hoje, e muitas religiões, principalmente religiões orientais, ou religiões ligadas com a nova era, a New Age, né? Os princípios da nova era, ainda fomentam essa perspectiva dada por Satanás a Eva, né? E qual que é essa perspectiva? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, essa é a ideia de Satanás, sempre foi a ideia em Deus, dizer para o homem: você é um Deus, né? E ele não somente contraditou as palavras de Deus, contraditou Deus nas palavras, mas contraditou Deus na motivação, né? Ele convenceu Eva a duvidar das motivações de Deus, né? Aliás, motivações você nunca deve duvidar, né? Nem julgar, não se julga motivações. Por exemplo, eu posso dizer que vocês estão aqui por interesse próprio ou por amor a Deus? Não posso. Motivações é uma terra impenetrável onde ninguém anda. Agora, Deus conhece se vocês vierem aqui por interesse próprio ou por alguma pressão, né? Ou vieram aqui espontaneamente porque você ama a Deus, ama a palavra de Deus, e você acordou de manhã e disse: hoje a pregação, olha aqui, ó. Hoje a pregação vai ser no capítulo 3 de Gênesis, e o capítulo 3 de Gênesis é meu capítulo preferido. Alguém disse isso aqui? Olha, analisa, mas era para dizer, não quapítulo 3, porque uma das vantagens, como eu tenho falado aqui, da pregação expositiva, é que durante a semana você já sabe qual é o capítulo da Bíblia que você vai ouvir domingo. Então você já começa segunda-feira, olha eu sonhando aqui, você já começa segunda-feira falando assim: domingo que vem vai ser o capítulo, que às vezes tem uns capítulos na Bíblia que a gente dá preferência, que a gente gosta mais do que os outros, né, por algumas razões, né? Então, o domingo que vem a pregação vai ser no capítulo preferido. Sonhar não paga imposto não, Lucas, né? Aqui é um sonho pastoral. E aí você vai ler o capítulo, né? Então, quais são as motivações de Deus? Ele está dizendo que Deus tem medo que o homem, porque a verdade que ele está anunciando para Eva, a verdade não é que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal vai matar vocês. Vocês não vão morrer. A verdade por trás dessa ordem de Deus é que se você comer, você vai ser como Deus, você vai ser quer dizer igual, você vai ser um Deus, né? E tem religiões aí que proclamam esta ideia. Um deles são os Mormons. Os Mormons dizem que
cada um mormo é um Deus. Certo? Então, meus irmãos, mas aí a Eva foi lá, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Certo? Olha aqui, eu não vou dialogar aqui não, mas vocês conhecem 1 João 2,15? É semelhante essa passagem aí. 1 João 2,15 diz assim, ó. 1 João. Vê 1 João 2,15. Aliás, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Aqui, Eva viu que a árvore era boa. Era boa para se comer. Concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. E o que mais? E a soberba da vida, boa para dar conhecimento. A soberba é sempre ligado com o conhecimento. Né? Não é à toa que a maioria dos intelectuais são arrogantes, presunçosos e vaidosos. Eu sou doutor, certo? E fale boca cheia, eu sou doutor. É uma das coisas que eu peço a Deus, não ser vaidoso. Então Eva ficou ali apreciando o fruto, né? Flertando com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela teve essas três conclusões que está lá em 1 João 2,16. Né? A árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e era desejável para dar conhecimento. Então, essa meditação, a maioria dos pecados vem de uma reflexão mental, né? Planeja, né? A maioria dos pecados, se não todos, né? Dificilmente o homem é pego de surpresa, mesmo quando Satanás lhe surpreende na esquina. Aí você tem tempo, como a nossa mente é veloz, né? Para quem está com saúde, não está com Alzheimer ainda, a nossa mente é muito veloz, então dá tempo de pensar e dizer sim ou não, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Se você fica meditando em fazer uma coisa que desagrada a Deus, fatalmente você vai fazer. Fatalmente quer dizer morreu, né? Na língua portuguesa a gente costuma falar fatalmente, mas nem sempre ela se encaixa bem. Mas aqui encaixa fatalmente, porque o pecado mata. Ela não se encaixa quando alguém vai comprar uma coisa, tem um plano, e aí alguém diz, isso aí... Aí ele acerta o plano e diz, o plano foi fatal. Como foi fatal se ele não morreu? Né? Então aí, versículo 7, eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o versículo 25 realmente combina com o versículo 1 do capítulo 3. O homem e a mulher estavam nus, mas eram inocentes, não se vergonhavam entre si, mas a serpente os fez pecar, e isso veio abrir os olhos. Aí agora pronto. Abriu os olhos, foi-se a felicidade. Eles eram felizes. Imagine a hora que eles descobriram que estava nus.
Que amargura, né? Esse só foi o começo das consequências do pecado. Só foi o comecinho, né? Quando acaba a inocência, as crianças de hoje não são felizes. E algumas por aí até se suicidam, né? As crianças não são felizes, são amarguradas, são tristes, são desanimadas, né? Porque conhece tudo. Claro, a culpa é dos pais, né? Que não educa os filhos, né? Tá certo que vem aí mais coisas ainda, mais coisa feia ainda, que vai ainda prejudicar ainda mais a inocência dos filhos, que é a tal da ideologia de gênero. Essa vai rasgar de uma vez e destruir de uma vez a inocência das crianças. Pais devem ser zelosos, cuidar disso, né? Eu não vou me cansar de mencionar a malignidade, né, da ideologia de gênero. É isso aí. Eles eram felizes e não sabiam. Agora, como é que faz? Tem coisa que arrependimento, tem gente que compreende errado a palavra arrependimento, né? Arrependimento não significa que você pode voltar atrás. Arrependimento fez, meu amigo, já era, né? Arrependimento significa reconhecer o erro e atribuir-se a si mesmo o erro e fazer aquilo que Jesus mandou a mulher adúltera fazer. Vai e não peques mais. Isso é arrependimento, né? Mas não dá para aquela mulher adúltera voltar atrás e voltar a fita atrás, né? Ela já cometeu o adultério. Aquilo vai ficar marcado para o resto da vida. Muitos crentes são marcados pelo resto da vida com os seus pecados. Os incrédulos também. Há pecados na vida dos incrédulos que são marcados para o resto da vida, né? Mais para frente, nós vamos ver que Deus marcou Caim, né? Será que não foi essa marca, né? De nunca mais poder voltar atrás? Ele matou o seu irmão, nunca mais ele pode voltar atrás e desmatar o seu irmão. Agora, irmão, a mensagem que fica para nós é o seguinte: nós devemos resistir o diabo, porque só assim nós vamos agradar a Deus, e agradando a Deus, nós vamos continuar desfrutando das bem-aventuranças. Deus tem muitas bem-aventuranças ainda, né? Para os crentes em Cristo Jesus, Deus tem muitas coisas boas, né? Isso está escrito aonde? Lá, principalmente, na Bíblia toda, mas está em 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Certo? Isso aqui está falando do céu, certo? Da eternidade, certo? Errado. Está falando das Escrituras. Se o crente tiver o cuidado de cavar, você vai encontrar. A Bíblia é um tesouro de muitas coisas boas que Deus preparou para aqueles que o amam. Como é que eu sei? Porque o assunto do capítulo 2 é a Escritura, a pregação. E como é que eu sei mais? Porque aqui no lugar de um ponto tinha que ter uma vírgula ou um ponto e vírgula, porque diz: não penetrou no coração dos poderosos desses séculos, e nem nos olhos, nem eles puderam apalpar, mas os crentes podem, porque Deus revelou pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, se você quer ainda desfrutar das bem-aventuranças, leia na Bíblia que você vai encontrar muitas bem-aventuranças e você vai se alimentar dessas bem-aventuranças, vai desfrutar, mas só e somente só, usando aqui um termo de matemática, só e somente só, se você
agradar a Deus, resistindo o diabo. Amém? Então, resistir o diabo porque para você conquistar e manter sua comunhão com Deus. Primeiro, resistir o diabo para desfrutar, agradar a Deus e desfrutar das bem-aventuranças, né? Porque no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo favorável a uma vida de santidade. Tinha tudo favorável a uma vida de abundância. Tinha tudo favorável a uma vida de paz perene. Tinha tudo favorável a uma vida de segurança e muitas bem-aventuranças. Mas eles eram felizes e não sabiam. Desperdiçou tudo, jogou tudo para o alto quando disse sim. Sujeitaram a serpente e não sujeitaram a Deus. Mas a ordem da Bíblia é: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. O segundo ponto aqui é para você conquistar e manter a sua comunhão com Deus. Interessante que a comunhão com Deus é uma conquista que nós devemos segurar com todas as mãos. Está certo que não foi primeiramente uma conquista nossa, foi uma conquista da graça de Deus. Mas uma vez que Deus, pela sua graça em Cristo Jesus, nos concedeu essa amizade, aí o homem pode perder essa amizade, essa comunhão, né? Então, resista o diabo para você conquistar e manter a sua comunhão com Deus, que é exemplificado no fato de Adão e Eva tentarem se esconder de Deus. O capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz, o versículo 7 um pouquinho aqui, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, mesmo assim ainda ficaram quase nus, né? Que são as poucas roupas dos homens e das mulheres hoje, mais das mulheres, né? Porque para um homem nu ninguém olha, né? Mas uma mulher nua atrai os holofotes. O diabo sabe disso, então as mulheres não cobrem os seios direito, não cobrem as pernas direito, não cobrem as nádegas direito, certo? E sai por aí como se tivesse se achando, sai por aí se achando, né? Algumas mulheres falta de sabedoria mesmo. Agora outros são maliciosos para atrair os homens, né? Tem esses dois lados. Uns é falta de sabedoria, necessidade, é loucura, é ilusão, né? E outras é malícia para atrair os homens, né? Mas já foi dito que aquilo que você muito vê, pouco se deseja, e as mulheres esquecem disso, né? Vai indo, os olhos da gente cansa de ver, dos homens, que os homens é tentado pelos olhos, certo? As mulheres não, né? Por isso que não tem propaganda de pneus nem de carro com um homem, a menos que ele seja culturista, como é que chama? Fisiculturista, né? Para esbanjar quando é uma coisa forte, eles põem um fisiculturista lá com aqueles braços enormes, né? Mas a maioria das propagandas são mulheres esbanjando o seu corpo, né? Com as suas concupiscências. Mas na igreja de Deus não se nomeia isso não, certo, mulheres? Na igreja de Deus, você resiste também Satanás nas vestimentas, né? Porque o homem nem a mulher nunca soube se vestir, como não sabe nada. O homem não sabe tantas coisas como não sabe se vestir. Então, quando a gente não sabe, a gente procura quem sabe, e o único que sabe é Deus. Então, ao ir para a loja comprar um vestuário, a primeira coisa que uma mulher principalmente deve fazer é orar a Deus, né?
Eu oro a Deus sempre que vou comprar, e não somente hoje de manhã eu orei, Deus, com que roupa o Senhor... Eu orei hoje, muitas vezes no domingo de manhã eu oro, Deus, com que roupa o Senhor quer que eu vá para a igreja para te adorar? Porque eu devo agradar a Deus em tudo, inclusive, principalmente com a minha roupa. Se vocês não sabem, a maneira de nós vestirmos diz muito quem nós somos. A maneira de nós nos vestirmos diz muito no que eu penso. A maneira de nós vestir diz muito quais são os nossos objetivos. E a maneira de nos vestirmos diz muito se realmente queremos agradar a Deus ou ao homem, ao ser humano. Primeiro as suas paixões, depois aos que lhe redor. A roupa tem um peso tremendo na prática da fé. Resiste o diabo também, porque Adão e Eva, quando descobriram que estava nu, fizeram uma meia roupa lá para eles. Né? Mas daqui a pouco nós vamos ver que isso não agradou a Deus. Né? Porque a tendência do homem é se despir, principalmente da mulher, é se despir, diminuir pano, e não é por falta de dinheiro, não é economia de tecido, não. É concupiscência, é maldade mesmo. Né? Um dia na internet, uns 4 anos, 5 anos atrás, tinha uma pregadora pregando para mulheres, aí por isso que eu parei para ouvir. Se fosse uma mulher pregando na igreja para o homem, eu não parava para ouvir, porque é aberração. Eu não ouço uma pregadora pregando na igreja, eu deleto, certo? Mas era uma mulher pregando para muitas mulheres, e ela falou uma coisa interessante, ela deu um teste para ver se a mulher estava com o decote certo. Qual foi o teste? Ela pediu que todas as mulheres abaixassem assim, ó. Abaixasse assim, ó. Se abaixasse e visse o reguinho aqui, ó, ela estava vestindo errado. A mulher deu essa orientação. A mulher, então, vocês mulheres, faz o teste. Né? Não sou eu que vou fazer o teste de vocês, não. Vocês têm que fazer no espelho, né? Ou pedir para alguém em casa. Né? Veja aí se apareceu o reguinho aqui, ó. Né? Que em muitos casos é um esgoto. Não é um reguinho, não. O esgoto a céu aberto. Aí, irmãos, irmãs, aqui é as irmãs principalmente. E o homem também tem que se vestir decente. O homem não pode vestir apertadinho, grudado, né? Aparecendo o resto do corpo. Aí diz, abriu-se os olhos, fizeram figueira, e quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do conhecimento. Assim, parando aqui, então a primeira coisa que ele perdeu, a segunda coisa que eles perderam, depois da inocência, foi a comunhão com Deus. Foi esconder, né? E parece que eu falei ainda agora que não existe burro, mas eu vou continuar, vou manter. Adão não pensou, teve preguiça de pensar, não se esforçou para pensar. Primeiro, ele tinha que saber que meras árvores, simples árvores, não ia escondê-lo de Deus. Né? Está certo que não havia revelação ainda de que Deus é onipresente e onisciente, sabe de tudo e ninguém se esconde dele, mas pelo menos, né? Eu vou esconder de Deus que criou todas essas coisas por entre as árvores? Né? Loucura, ignorância, falta de raciocínio lógico. E pior de tudo, falta de temor a Deus, porque muitos hoje ainda vivem achando que se esconde de Deus. Né? Eu não fiz isso, eu não cumpri meu dever, porque embora cumprir o dever seja mediocridade, mas pelo menos o dever ajuda. Se você cumprir o seu dever aqui nessa igreja,
se todo mundo cumprisse o seu dever, eu acredito que a igreja seria, não somente na nossa igreja, mas nas igrejas em geral, as igrejas de Cristo seria outro. O problema é que alguns acham que deve fazer hoje, amanhã, o mês que vem ou o ano que vem não precisa, e se justificam e seguem em frente, né? Não resistindo ao diabo. Lembre-se que também não resistir ao diabo é deixar de fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Isso aí também você caiu. Se você faz isso, você caiu no laço do diabo, né? E outra coisa, se você se escondeu atrás da palavra necessidade, também você caiu no laço do diabo. Tem muitas pessoas que pecam porque dizem: mas eu necessitava, eu estava necessitado, eu estava, era necessário, né? Tá certo? E aí é isso aí. Já li até o 13, né? Um pouquinho mais. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. E aí você já sabe a história. Um ficou culpando o outro. Foi um jogo de empurra-empurra. A mulher que tu me deste por esposa, me deu e eu comi, a culpa é dela, cobra dela. Aí Deus foi cobrar da mulher, e Deus é bom, Deus é misericordioso, ainda foi questionar a mulher. Chegou lá, e ele: por que você fez isso? A serpente me enganou e eu comi, né? E até hoje é assim, né? E a maioria hoje fica culpando uns aos outros. Meus irmãos, para evitar esse costume, esse mau costume de pecar e dizer: eu pequei porque ela me agrediu, eu bati nela porque ela me agrediu, né? Eu respondi mal porque ela também foi áspera comigo. A gente faz isso, né? Eu já fiz isso com a Sônia. Você errou primeiro, por isso que eu falei isso, né? É uma armadilha do diabo. Então, para evitar isso, grave um princípio bíblico simples: o pecado número 1 não justifica o pecado número 2. Quem disse isso? Jesus. Se alguém bater na tua face, faz o mesmo, né? Dá a outra. Dá a outra face. Dá com a outra. Então, esse é o princípio, né? E Paulo disse o quê? Não vos vingueis a vós mesmos, né? Então, grave esse princípio: o pecado número 1 não justifica o pecado número 2. E aí você pode ser afrontado, o que for, que se você desafiado, afrontado, que não justifica, né? Primeiro porque nem a reação não é bom, né? Porque as reações, os reacionários não pensam, né? Então é melhor ação, porque todas as ações são pensadas. A maioria das ações são pensadas. Todas não, mas a maioria das ações são pensadas. Então é melhor ação do que reação. Então grave aí. O pecado número 1 não justifica o pecado número 2. Dá tempo para mais um? Para não sofrer. Então, por que você deve resistir ao diabo? Porque é um mandamento, né? Além de ser um mandamento, por que você não deve resistir ao diabo? Adão e Eva não resistiram ao diabo e deu no que deu. Mas você tem que aprender com os erros de Adão e Eva e resistir ao diabo. Custe o que custar. Resista ao diabo. Fuja do diabo, né? E diga não ao diabo. Sempre. Em terceiro lugar, para não sofrer as consequências do pecado. E isso explica claramente os problemas e as confusões existentes até os dias de hoje. E enquanto durar a terra, as consequências do pecado estão ali, né? Foram consequências de Adão e Eva não resistir ao diabo, e consequência porque Adão e Eva não resistiram ao diabo, e a humanidade que eles geraram deram sequência. E até hoje o homem andam por aí
sujeitando-se ao diabo. Depois eu vou lhe dar uma receita aí de como sujeitar o diabo. Está lá em Romanos. Mas eu só vou mencionar, você lê em casa. Então, para não sofrer as consequências do pecado, você deve resistir o diabo, né? Porque as confusões continuam enquanto a terra existir, porque as pessoas deram sequência ao ato de Adão e Eva de não resistir o diabo. Isso está no versículo 14. Vejamos. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, aí as consequências foram sobre todo mundo. Todo mundo que estava na cena do crime foi preso. Foi pego, algemado e levado para o quartel, né? A serpente, né? Um monte de consequências, mas a principal é que ela ia ser ferida na cabeça, um ferimento mortal, né? As implicações disso está explicado no Novo Testamento e significa uma profecia, né? Ele seria contra o descendente da mulher e o descendente da mulher seria contra ele. O descendente da mulher iria feri-lo na cabeça, mas ele iria ferir o descendente da mulher no calcanhar. Isso aconteceu na vida de Jesus desde o nascimento de Jesus, né? Satanás tem cercado e mordido o calcanhar de Jesus. Começou quando Herodes mandou prender as crianças de 2 anos. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Para baixo. Né? E Satanás seguiu rodeando Jesus. Aí, quando Jesus, na véspera de iniciar o seu ministério, o Espírito Santo, que tinha um propósito, Satanás não conhece os propósitos de Deus, mas ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, né? Aí lá Satanás deu de novo uma beliscada no calcanhar de Jesus, né? Como vocês conhecem a história, né? É claro que o Satanás, ele tirou a inocência do homem, né? Isso foi horrível, mas também ele fez e faz muitas coisas que ele pensa que vai dar certo, mas nunca dá, né? Ele está enganado. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto foi o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus é chamado do segundo Adão, ou o último Adão. Então, o primeiro Adão, como nós já vimos,
foi criado, foi dito lá no versículo 26 do capítulo 1, que ele foi chamado para ser cabeça das nações. Só que ele fracassou e as nações, a humanidade ficou sem cabeça, né? Aí o segundo Adão veio para ser a cabeça das nações também. Aí ele, assim como o primeiro Adão foi tentado e foi reprovado, o segundo Adão tinha que ser tentado, só que foi aprovado. Ele tinha que ser aprovado, né? Ele não, uma vez num concílio para ordenação de pastores foi perguntado, ali a tentação, foi feita duas perguntas para o candidato. A tentação de Satanás no deserto para Jesus foi real? Né? E a outra pergunta é: e Jesus poderia ter caído? Essa pergunta é uma pergunta meio capciosa, né? Para testar se o candidato a pastor está firme, né? Eu não lembro se alguns caíram na armadilha, mas essas perguntas, a primeira pode até existir, mas a segunda não. É proibido perguntar se Jesus tinha possibilidade de cair naquela tentação. Não. Por quê? Porque ele é o Deus homem. Ele é Deus. Ele não cairia, né? Jamais. Senão ele não seria Deus. Vamos para frente? E por último, vai dar certo, 5 minutinhos ali para vocês ir comer o seu assado. Por último, nós devemos, você, todos os crentes devem resistir a Satanás, para não ser banido para sempre da presença de Deus e das bem-aventuranças de Deus. E isso envolve duas promessas rigorosas, que eu vou dizer no final aqui. Irmãos, foi uma lástima. Por isso que a frase que todo mundo usa aí por aí, eu estou usando aqui: eles eram felizes e não sabiam, né? Mas por isso resistiram ao diabo e deu no que deu. Aí o versículo 22 em diante. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só nisso, né? Conhecedor do bem e do mal. Veja que Satanás fala umas meias verdades, né? E aí ele se torna convincente, né? Porque Deus também está reconhecendo que agora o homem tem alguma semelhança com Deus, conhece o bem e o mal. Só que nós sabemos que não é, que Deus estava sendo muito misericordioso aqui, porque nós não, até hoje, e mesmo Adão depois, esse conhecimento do bem e do mal não lhe beneficiou em nada, e o ser humano desde então continuou sendo usado pelo inimigo, né? Seduzido e enganado até hoje, né? Na maioria das vezes. E hoje, principalmente na área da religião, o homem é redundantemente enganado e seduzido pelo diabo. Aí Deus tomou uma decisão drástica, assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Aqui o plano de Deus é o homem não viver, o ser humano não viver eternamente no pecado, certo? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, né? Triste, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, onde ficavam as árvores, né? Hoje, se você tem o mapa do Oriente na cabeça, né? Desce de lá de Arã, da terra de Arã, mais ou menos, os dois rios que ficaram na história, o Tigre e o Eufrates, né? Então, foi colocado querubins ao oriente do jardim do Éden, né? Lá mais por oriente ainda, né?
e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós devemos resistir o diabo, porque é triste. O homem, ele já perdeu a comunhão com Deus imediatamente, porque ele foi esconder. Mas depois essa comunhão foi perdida para sempre, quando eles foram banidos da presença de Deus. E para isso, há duas promessas na Bíblia. Um está em 2 Tessalonicenses 1:9, porque eu disse aqui, e isso envolve duas promessas rigorosas. Promessas rigorosas. 2 Tessalonicenses 1:9. Veja o que diz: estes sofrerão penalidades eternas, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui é a promessa para quem rejeita o Evangelho, rejeita obedecer, resiste em obedecer ao Evangelho, eles serão banidos da face do Senhor. E a outra, aquele versículo das Beatitudes 5:8, Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, os que não forem limpos de coração estarão banidos para sempre da presença de Deus. Amém? Então, resista o diabo. Você pode resistir o diabo, não somente para agradar a Deus, como também para não perder a comunhão com Deus, como também para não sofrer as consequências terrenas do pecado, porque ser banido da presença do Senhor também é uma consequência do pecado, e em último lugar, para você não ser banido para sempre da presença do pecado, porque você é um crente, Você está certo, você não pode ser banido da presença do pecado. Mas por quê? Você tem o potencial de resistir o diabo. Diz Romanos, falei que eu ia dar a receita de Romanos 6. Primeiro, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Segundo, saiba que agora você não é mais escravo do pecado. Tudo em Romanos 6. Você não é mais escravo do pecado. Porque agora você não vai usar como desculpa a graça para pecar. Como Paulo pergunta ali. Haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Aí isso, a questão de você ter se libertado da lei de Moisés, que o condenava, e adquirido a graça de Deus, isso não dá margem para você pecar. Se você pensa assim, é muito perigoso, porque muito provavelmente você não é crente. Se você não pensa em resistir o diabo, porque você não quer ser banido eternamente da presença de Deus, é porque se você não pensa, é porque há uma coisa perigosa em você. Você pode não ser crente, porque Deus, quando nos salvou, Ele nos equipou com o seu poder para dizermos não ao diabo, para resistir do diabo. Então, concluindo aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: o pecado nos afasta de Deus. Todo afastamento de Deus é perigoso, inclusive o afastamento do crente de Deus. O crente se afasta de Deus por breve tempo. Por quê? Ele é filho de Deus, Deus vai lá e lhe arranca com a disciplina e traz você de volta, como nós aprendemos lá no capítulo 12 de Hebreus. Está fresquinho na sua memória aí, Mas qualquer afastamento de Deus é perigoso, mas principalmente o afastamento eterno, onde pessoas se perdem para sempre. Como eu já disse no último capítulo, no último argumento aqui, eles são banidos da presença de Deus. A outra coisa é que Adão e Eva não tinham noção do que eles estavam perdendo. Adão e Eva, eu acredito, eles não tinham noção da sua felicidade.
e do que eles estavam perdendo com o afastamento. Eles realmente eram muito felizes, mas não sabiam. Aí por isso, a minha exortação é: irmãos, tenha cuidado para não perder a comunhão com Deus, pois com a perda da comunhão com Deus, perdemos todas as bênçãos, todas as bem-aventuranças. E a vontade de Deus, o prazer de Deus é nos abençoar. Deus não quer reter nenhuma das bem-aventuranças. Deus tem o tesouro dele, está certo, é inesgotável de bênção. E você pode ir lá, abrir o tesouro e pegar o que quer, todo dia. Todo dia o crente de manhã acorda, vai lá nos tesouros das ricas bênçãos, das bem-aventuranças e pega. Você vai lá, você está sendo ameaçado, você vai lá e pega a paz. Está triste, você vai lá e pega a alegria do Senhor, que é a nossa força. Está desanimado, você vai lá e pega os frutos do Espírito Santo. E os tesouros das bem-aventuranças, eu estou até falando assim detalhadamente, porque bem-aventurança para os incrédulos e para muitos evangélicos de hoje é ter muito dinheiro, ter muita saúde, ter uma casa boa, uma chácara, uma casa na praia, e poder fazer a viagem que ele quiser, para a Europa, para o Japão, para a China. Ele só não quer ir, ninguém quer ir para Bagdá, mas o resto, então nada disso. Os tesouros de Deus são inesgotáveis. Mas se você não resiste ao diabo, você vai ser triste, apático, feio, que o coração alegre formoseia o rosto, você vai ser, e a mão de Deus pesa sobre você. É certo que uma hora dessa Deus lhe traz de volta, né? Mas, como dizia Davi, é melhor um dia na presença de Deus, no templo, do que 1000 dias fora do templo. Amém?